Saudações investidores, bem-vindos a mais uma aula do módulo operacional avançado. O objetivo dessa aula vai ser fazer um tutorial completo e destrinchar todas as funcionalidades da Binance Futures. Então vamos lá? Primeiramente, investidores, eu preciso explicar para vocês qual é a diferença da Binance Futures para a Binance Spot. A Binance Futures é como se fosse uma própria exchange, tá? Todos os gráficos que a gente vê aqui não é o que está acontecendo na Binance Spot, na Binance normal que você estava acostumada. Ou seja, aqui a gente tem um próprio mercado e em todas as moedas aqui, elas vão variar de acordo com a oferta e demanda dentro da Binance Futures, tá? A oferta e demanda do Spot, ele sim influencia por robôs de arbitragem, pelo mercado como um todo, mas se alguém for lá e comprar 1000 bitcoins no Spot, não vai afetar diretamente o mercado da Binance Futures, correto? E é importante a gente entender e revisar essa diferença, né? Porque o que é a Binance Spot e o que é a Binance Futures? A Binance Spot, quando você está comprando um Bitcoin, você realmente está comprando um Bitcoin. E na Binance Futures, não. Na Binance Futures, ela tem muito mais a ver com o que a gente vê na Bybit, na BitMEX, que na verdade você só está abrindo um contrato futuro perpétuo, no nosso caso que a gente vai aprender nessa aula, de Bitcoin ou de qualquer outra criptomoeda aqui. Então, essa é a diferença. Quando você compra aqui um Bitcoin na Binance Futures, você não está comprando em si o Bitcoin, não. Você está comprando um contrato futuro, correto? E qual que são as principais diferenças e, para mim, as principais vantagens da Binance Futures? A Binance Futures, ela, além de ser um pouco mais simples, ela tem maior volatilidade, o que para nós traders é algo positivo, ela tem mais liquidez e ela permite a gente alavancar mais o nosso capital. Na Binance Futures a gente pode alavancar até 125 vezes mais do que a Bybit, do que a BitMEX e do que a própria Binance Spot, obviamente, tá? Então, nós vamos falar um pouco mais sobre essa alavancagem, mas eu só queria passar para vocês essas principais vantagens aí que a gente tem na Binance Futures. Então vamos começar o nosso tutorial? Vamos lá. A Binance Futures é bem parecido com a Binance Spot no modo operacional dela, tá? O que a gente mostra aqui? Aqui a gente consegue ver todas as moedas, tá? A gente tem o Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash, o Ripple, todas. Vocês podem colocar aqui as que vocês mais usam nos favoritos, as que vocês estão em trades, por exemplo, correto? Aqui em cima a gente tem algumas dessas moedas aparecendo, olha só, as que a gente determinou como favoritos. Então vocês podem colocar aqui várias moedas para acompanhar de maneira mais direta aqui a variação de preço delas nas últimas 24 horas. Sobre o gráfico, é bem parecido aí com a Binance Spot. A gente tem o modo para ver no TradingView, onde a gente pode usar alguns indicadores, algumas linhas de tendência, Fibonacci, tudo isso. A gente tem o original dela aqui também, onde tem umas funcionalidades. A gente pode ver o Depth, ou seja, o Order Book, bem tranquilo. Do lado aqui, olha só, a gente também tem esse Depth e a gente pode adequar ele para o quanto a gente quer ver do book, como vocês podem ver, olha só. O preço fica aqui em cima e o número de bitcoins fica aqui abaixo, tá? Então, no eixo X a gente tem o número de bitcoins e no eixo Y a gente tem o preço do bitcoin. Você pode brincar com isso aqui, é bem interessante. Aqui nós temos o Order Book, igualzinho a Binance Spot, e o Order Book History, né? Na verdade, o Trade History, o que realmente aconteceu, no preço que foi comprado ou vendido, na quantidade de bitcoins e no horário. Quando aparece verde e vermelho aqui, o que quer dizer? Quer dizer exatamente a mesma coisa que vocês já estão acostumados, tá? Quando aparece verde, são pessoas comprando a mercado. Quando aparece vermelho, são pessoas vendendo a mercado. Correto? Isso aí é bem simples e bem parecido com a Binance Spot. Continuando aqui, e falando de outra parte que é muito parecida com a Binance Spot também, que é aqui onde a gente vê as nossas posições, as nossas ordens. E é bem simples. Primeiro aqui, posições. Se você tiver uma posição aberta, ela vai aparecer bem aqui. Eu vou até abrir uma aqui com um pouquinho para vocês verem. Não se preocupem que depois a gente vai dar uma olhada nessa abertura de posição de maneira mais completa, tá? Mas, detalhe, o que eu fiz aqui? Eu abri 0.001 bitcoins alavancados 50 vezes, só para vocês verem que
como que funciona essa questão da posição. Olha só, a gente tem aqui o Entry Price, o Mark Price, que também é a partir de uma cesta de exchanges que eles determinam esse Mark Price, né? Isso é muito importante por causa das liquidações, a gente vai falar sobre isso quando for falar da liquidação. Aqui a gente tem o preço de liquidação, como eu entrei com muito pouco, ele nem está calculado aqui. O Margin Ratio, que mostra pra gente o quanto a gente precisa de ter na nossa conta para a gente não ser liquidado, tá? Então é muito pouco, como vocês podem ver aqui. A gente tem o Margin, né, que é quanto a gente está usando nessa operação. Vai ficar mais claro quando a gente tiver isso aqui de maneira isolada, eu vou explicar para vocês. E aqui o PNL, tá? Ou seja, o quanto a gente está ganhando ou perdendo nessa operação de acordo com o preço de mercado, correto? Aqui do lado a gente tem Open Orders, ou seja, se eu não entrasse a mercado aqui, deixasse minha ordem no book, ela ia aparecer aqui. Aqui a gente tem o nosso Order History, o Trade History e o Transaction History, tá? Em especial o Transaction History, investidores. O que ele é, né? Afinal, o Trade History e o Order History vocês já conhecem. O Transaction History aqui na Binance Futures vai me mostrar quando eu fiz transferências para ela ou para fora dela, né? Então, no caso aqui, como que eu faço para transferir dinheiro para Binance Futures e começar a operar? É bem simples. O que a gente tem que fazer para transferir esse dinheiro é vir aqui em Transfer. Clicando em Transfer, você vai poder escolher da onde você vai mandar para sua carteira dos futuros e qual moeda você vai querer mandar. Você pode transferir BNB ou USDT. A gente ainda nesse momento não tem a custódia aqui em Bitcoin, correto? Então você escolhe o que você quer mandar, da onde você quer mandar e envia, tá bom? No caso, você só pode mandar da Spot Wallet para Binance Futures ou o contrário, tá? Ainda não temos também uma transferência direta da Margin Account, que é onde tipicamente a gente deixa, né, as nossas criptomoedas, para Binance Futures. Então o que você vai ter que fazer? Se você estiver lá no Margin, você manda do Margin para o Spot e você manda do Spot para os futuros. Correto? Bem simples, você pode só digitar aqui o quanto você quiser mandar. Por exemplo, eu vou mandar uma BNB aqui do Spot para o Perpetual, já vai aparecer aqui. Super simples, né? Vamos lá. Continuando, investidores. Uma coisa importante aqui agora para vocês entenderem, que eu acho que é a parte mais importante desse tutorial, que é o que é o Cross, o que é o Isolated, como que a gente faz para comprar, para vender na Binance Futures. Caras, no começo pode parecer um pouco complicado, mas também é super simples, tá bom? Olha só como que funciona. Primeira coisa que você tem que definir aqui é se você quer que as suas operações sejam feitas em Cross ou em Isolated. E o que é isso? O que é o Cross, o que é o Isolated? Caras, no Cross você está colocando todo o seu capital, toda a sua banca aqui como garantia das suas operações. E no Isolated, você sempre vai isolar uma parte da sua banca. Por exemplo, eu quero arriscar $10 nessa operação, eu quero arriscar $100 nela. Você vai isolar essa parte para isso te dar a garantia. Tipicamente, se você tiver operando somente um contrato, somente uma criptomoeda, eu recomendo você ficar no Cross. Mas se você tiver igual nós, que tipicamente operamos vários contratos e várias criptomoedas, eu recomendo você ficar no isolado, tá bom? Mas vamos mostrar isso mais na prática, porque eu acho que fica mais fácil para vocês. Lembra da posição que eu abri, que estava aberto em Cross? Ela não estava me mostrando o meu ponto de liquidação justamente por causa disso. Porque era uma posição tão pequena que $100 aqui que eu tinha dava uma garantia muito grande para ela. Porém, se eu vier aqui e mudar isso para isolado, eu vou conseguir enxergar aqui o quanto eu colocar aqui, por exemplo, eu vou colocar um Bitcoin. Quanto que me custaria abrir um Bitcoin 50 vezes alavancado? $184. Não dá pra mim. Então, se eu vier aqui e colocar 125 vezes, olha só, já dá. Então, com $100, eu consigo abrir um Bitcoin alavancado. E quanto que isso vai me custar? Isso vai me custar $73, no sentido que eu vou isolar esses $73 para ser a minha garantia de compra ou venda desse um Bitcoin. Ou seja, se eu vier aqui e colocar 2, eu não posso porque eu tenho 147. Mas o que eu posso fazer aqui é colocar o máximo que eu posso aqui. No caso, como vocês podem ver, olha, esse máximo é 1,35. E a partir daí, se o preço for contra mim, eu vou perder esses $100 aqui
do meu isolado. Porém, eu não quero perder toda a minha banca. Então, se eu quiser colocar aqui, não, eu vou arriscar 1% da minha posição por banca, né? Supondo que a minha banca seria esses $100 aí que eu quero operar na Futures. Beleza, você coloca aqui 1%, você vai ver aqui que você, em vez de 1.3, tem só 0.013 bitcoins. E a partir daí, você vai comprar e vender. E aí, se o preço for até o infinito ou for até a zero, o que você vai perder? Somente o custo que você deixou aqui, que é o que está isolado, tá bom? Então, deixa eu fazer mais um exemplo para vocês. Eu vou colocar aqui o mínimo que a gente tem, né? 0.001. E vou comprar 125 vezes alavancado aqui para vocês verem, correto? Olha só. Agora, o que eu estou fazendo? Eu estou com 8 cents isolado aqui. Eu estou com pontos de liquidação já bem definido em 9.168, estão vendo? Mas se eu for liquidado, eu vou perder toda a minha banca? Não, eu vou perder 8 cents. Essa é a grande diferença aí do Cross e do Isolated, tá? Espero que tenha ficado claro. Qualquer coisa, mandem suas dúvidas. Detalhe, onde que eu escolho a minha alavancagem, né? É bem simples, você vem aqui e escolhe a sua alavancagem. Se eu mudar a alavancagem aqui agora, vai mudar a minha posição? Não, tá? Você já fez a sua compra de acordo com a sua alavancagem. Mas se eu fizer outra aqui, isso vai mudar. Detalhe, essa questão da alavancagem e do isolado, ela precisa ser determinada em todas as criptomoedas, tá? Por exemplo, aqui estava isolado e 30 porque eu já estava operando dessa maneira aqui. Mas se eu for em alguma criptomoeda aqui que eu não estava operando, sei lá, a VET, por exemplo, eu vou ver que ela vai estar no padrão Cross e 20 vezes. Então, toda criptomoeda você tem que vir aqui e mudar para a maneira que você quer. Tipicamente, eu vou colocar todas aqui em isolado e no número da alavancagem que eu quero utilizar, tá bom? Isso a gente vai falar mais sobre qual alavancagem utilizar no live trading e lá nos módulos operacionais das estratégias, tá bom? Mas, investidores, então é isso, tá? A parte de comprar e vender na exchange é bem simples e bem igual a Binance, né? Eu não vou ficar aqui falando, aqui você compra, aqui você vende. Não, isso você já sabe, né? A única diferença aqui é que você está abrindo contratos futuros. Você não está realmente comprando as criptomoedas, tá bom? Outro detalhe importante, né? Como eu tenho aqui 800 isolado, eu ainda tenho 99,91 dólares para fazer operações. Então, isso também é interessante para quem quer operar com uma banca diária, ou seja, não, eu quero 100 dólares por dia, operar aqui e distribuir em operações desses 100 dólares. Vai te mostrar aqui o quanto você tem disponível ainda para fazer as suas operações. Ok? Aqui a gente tem o nosso margin balance, a gente tem aqui também o mínimo de dinheiro que a gente precisa para manter as nossas posições, né? Que era essa questão aqui do margin, a manutenção do margin em si, né? Como a minha posição é muito pequena, olha só, eu não preciso de muito para manter. Tipicamente, essa manutenção aqui vai ser de 5% das suas posições e a gente quer ter isso, né? A gente não quer ter várias posições alavancadas várias vezes e não ter o mínimo de margem aí para dar apoio para essas posições. Então entenda que o margin ele vai te cobrar você ter um pouquinho aí para garantir essas posições, tá bom? Então, investidores, a parte básica é isso, tá bom? Você compra a mercado, você vende a limite, igualzinho a Binance Spot. Um detalhe, aqui a gente pode também colocar stop limit, stop market e trailing stop, tá bom? Continuo agora mostrando outras ferramentas e funcionalidades importantes que nos auxiliam nos trades na Binance Futures. Primeira questão que eu vou mostrar para vocês é uma questão de preferências, tá? Você pode mudar a cor aqui clicando nesse íconezinho, eu prefiro preto. Você pode também tirar algumas das ferramentas que você não usa aqui, por exemplo, se eu quiser tirar o gráfico, eu posso tirar o Depth Order Book. Eu deixo tudo, tá? Não vejo motivo para tirar aqui essas ferramentas, apesar de a gente não utilizar elas diretamente nas nossas operações. Outro ponto interessante aqui também que a gente pode mostrar para vocês é que
Nos contratos, a gente pode mudar eles aqui pelo preço, pela mudança nas últimas 24 horas, e também eu posso ir para um tipo diferente de contrato. Aqui a gente está nos contratos perpétuos, né, que são contratos que não fecham, mas eu posso vir aqui e colocar em contratos quarterly, que no caso são trimestrais, né? São contratos que fecham a cada 3 meses. Então a gente vai falar sobre isso no futuro, tá bom? E no momento eu não recomendo vocês operarem isto aqui. A gente vai ver estratégias para operar isso mais para frente. Então, focando aqui nos contratos perpétuos, né? O que é mais interessante que a gente tem? A gente tem uma funcionalidade aqui incrível. A gente tem uma funcionalidade que, se a gente for aqui em preferências, a gente pode vir aqui no Position Mode. Esse Position Mode é muito legal, porque ele permite a gente operar a mesma moeda, os mesmos contratos em diferentes lados. Ou seja, atualmente vocês estão acostumados com justamente esse One-Way Mode, que é quando, por exemplo, a gente vai lá e compra 10 mil contratos de long na BitMEX. Se a gente quiser abrir contratos de short, a gente tem que primeiro fechar esses de long, né? A gente teria que vender mais do que 10 mil para entrar em short na BitMEX ou na Bybit, ou se você, por exemplo, está aqui no One-Way Mode, tá? E investidores, qual que é a sacada aqui quando a gente clica em Hedge Mode? A sacada é que a gente vai conseguir abrir contratos de long e de short em todas as moedas. Ou seja, se eu estou na moeda aqui e está clicado em Hedge Mode, eu consigo abrir uma posição de long e depois uma posição de short. Se eu abrir, por exemplo, aqui um Bitcoin, porque isso é importante também, né, investidores? Aqui a gente não abre $1 de contrato, a gente abre um Bitcoin. Sempre lembrem-se de conferir qual paridade você está operando, né? Então, o que acontece aqui? Se eu abrir um contrato de 0,1 Bitcoins em long, de longo prazo, vamos dizer, e quiser abrir outro contrato de short no curto prazo, eu posso. Eu só tenho que estar aqui no Position Mode em Hedge Mode, correto? Isso é muito bom, como eu já disse, para você conciliar operações de longo prazo com operações de scalp, mas também é bom quando, por exemplo, você quer garantir um lucro de uma operação sem necessariamente fechar ela. Então você pode brincar com esses hedges, né, essas proteções, para auxiliar nos seus trades, tá bom? Eu raramente uso esse Position Mode, tá? Eu tipicamente vou deixar aqui no padrão, porque é muito raro, né, você querer operar long e short na mesma criptomoeda. Beleza, investidores? Caras, outro ponto interessante que a gente pode ver aqui é essa questão do Margin Ratio, tá? Que é bem simples, tá? Aqui a gente vai ver primeiro o nosso Margin Balance, tá? Quanto que a gente tem para fazer os nossos trades. E aqui a manutenção do margin, o que é isso? É o quanto que a gente precisa manter na nossa carteira para as nossas posições estarem ali, para as nossas posições estarem seguras. Então, tipicamente, quando você estiver cheio de posição, esse número aqui vai aumentar e você precisa manter no seu Margin Balance essa questão aqui que eles mostraram. Então, o meu tá 0 porque eu não estou com nenhuma posição aberta. Tranquilo, investidores? Caras, outra funcionalidade muito legal. A gente tem aqui uma calculadora onde a gente pode aqui brincar com ela para ver qual que seria o nosso lucro, para a gente ver qual que seria, por exemplo, também o nosso ponto de liquidação, né? Qual seria o nosso ponto de stop. Então aqui vocês podem brincar com essa calculadora de uma maneira bem simples, é bem intuitiva aqui, para vocês, antes de abrirem aqui a sua posição, vocês entenderem onde estaria a liquidação e tudo mais. Detalhe importante, a gente nunca recomenda você ser liquidado, porque quando você é liquidado, a Binance ela tira mais dinheiro de você. Digamos que a liquidação não é um trade justo, é um trade onde você perde mais do que se você fosse estopado. Então eu sempre recomendo você, quando for fazer uma operação e não sabe direito onde vai estar a sua liquidação, você vem aqui, coloca Liquidation Price, simula a liquidação que você vai fazer. Por exemplo, se eu quiser colocar aqui um Bitcoin em comprar ele em 9.221, vamos calcular. A minha liquidação vai estar em 9.157, tá? Então se eu quero uma liquidação e o meu stop vai estar mais abaixo, eu tenho que diminuir o meu número de Bitcoins aqui. Bem simples, né, investidores? E aqui é bem intuitivo, tá bom? Você também pode colocar aqui no seu target price, ou seja, no seu alvo, você pode colocar o seu PNL para ver qual seria o seu lucro. Então é bem interessante, vocês podem brincar com essa calculadora aí também. Beleza, investidores? Caras, então é isso, tá? Eu espero que vocês tenham gostado aí
desse tutorial básico pela Binance Futures. Se ficou alguma dúvida, qualquer funcionalidade, deixem nos comentários ou mandem na mentoria ou direto no Belo Trade, ok? Então é isso, um forte abraço e até a próxima aula. Saudações investidores, nessa aula meu objetivo vai ser fazer uma revisão rápida aqui da Binance Futures. Eu sei que foi muita informação na última aula, então meu objetivo aqui vai ser passar rapidamente, revisando tudo e mostrando para vocês como que a gente faz as operações, em especial as operações isoladas, que são as operações que a gente vai utilizar quando for operar vários contratos diariamente, igual a gente faz, tá bom? Então vamos lá, qual que é a primeira coisa que eu tenho que entender para começar o meu contrato? É qual moeda eu quero operar, né? Eu tenho que vir aqui e escolher a minha moeda. Vamos supor que eu quero operar a Ripple. Lembrem-se, perpétuos, a gente tem que deixar nos perpétuos. Então vamos lá, Ripple aqui. Vamos supor que eu quero fazer uma operação de short na Ripple com um stop em cima aqui desses topinhos e com um alvo nesse fundinho aqui. O que eu faço? Primeiro, eu tenho que determinar se eu quero arriscar a minha banca toda nessa operação ou se eu vou fazer isso de maneira isolada, arriscando só parte dela. Tipicamente a gente vai querer fazer de maneira isolada, né? Então o que a gente tem que fazer? Vim aqui e clicar em Isolated, tá? Você vai ter sim que fazer isso em todas as criptomoedas na primeira vez que você está operando, tá bom? Além de marcar o isolado aqui, você tem que determinar qual que vai ser a sua alavancagem, tá? Detalhe importante, a alavancagem ela vai depender para mim do stop, tá bom? Ou seja, se eu tenho um stop de 1%, eu posso ter uma alavancagem maior. Se meu stop já é um pouco maior, de 2, 3%, a minha alavancagem tem que ser menor. Por quê? Porque eu não quero ser liquidado. Eu já expliquei para vocês. A gente tipicamente não vai ser liquidado e não vai perder todo o dinheiro que a gente vai colocar nas operações, tá bom? E aí, detalhe, como que eu defino quanto eu quero arriscar? Caras, é bem simples, tá? Por exemplo, vamos supor que eu quero arriscar $50 nessa operação. Então você vê aqui, olha só, pô, 10 mil eu tô arriscando $100, então eu venho aqui e coloco 5 mil Ripples arriscando $51, tá? E a partir daí eu posso comprar ou vender a limite ou a mercado. Tipicamente a limite vai ser melhor, por quê? Porque as taxas são menores, tá bom? Na Binance Futures, as taxas a limite são 0,02% e as taxas a mercado são 0,04%. Então, tipicamente, a gente vai querer comprar a limite, obviamente, né, investidores? Mas, de vez em quando, vai ser a mercado, então não fiquem com medo de operar a mercado, afinal, também a taxa não é tão superior, né, 0,04%. Então, investidores, o que demais aqui que a gente pode ver, né, nessa nossa operação? Se a gente quer ver o ponto de liquidação antes disso aqui começar, é recomendado a gente vir aqui no ponto de liquidação, colocar, por exemplo, quanto que a gente está arriscando, né? No caso ali era $51, a gente coloca o preço de entrada, que seria $19,92, e coloca as 5 mil Ripples. A gente calcula e vê que a nossa liquidação estaria em 19,02. Nosso stop seria nos 19,02, dá, né? O nosso stop estaria aqui um pouquinho abaixo dos 19,76, então daria, correto? Então, bem interessante aqui as liquidações, onde você pode tanto fazer operações de long quanto de short, né? Se fosse uma operação de short, a gente faria a mesma coisa aqui, da mesma maneira, colocando aqui as 5 mil Ripples e calcularia o nosso ponto em 20,80, né? O que também seria bom para uma operação de short pra gente. Correto, investidores? Então é isso, tá? É bem simples, aos poucos vocês vão pegando aí a manha em calcular certinho aqui essa questão, fazer isso mais rápido, mas no começo eu realmente recomendo vocês usarem sempre aqui essa calculadora, tanto para calcular aqui o seu PNL, o seu Target Price e a sua liquidação, que é o mais importante, né? A gente deve proteger o capital antes de pensar em ganhar. Beleza? Então é isso, tá? Ficou alguma dúvida ainda? Deixa nos comentários ou lá na mentoria, vocês podem perguntar também. Então é isso, um forte abraço.